Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. Um projeto na área de educação da UFSCar foi aprovado pela chamada UN Research Roadmap Covid-19 da FAPESP. Ela foi criada para financiar projetos relacionados aos impactos da pandemia da Covid-19. Coordenado por Antônio Álvares Soares Uim e Luiz Roberto Gomes, docentes do Departamento de Educação da UFSCar, o projeto contemplado visa investigar os processos formativos de estudantes universitários brasileiros e alemães, realizados por meio do ensino remoto em tempos de pandemia. Com essa aprovação, a FAPESP vai organizar núcleos de expertise sobre as temáticas selecionadas. E o intuito é facilitar a troca de conhecimentos e experiências e induzir propostas de políticas públicas. E quem está comigo hoje para comentar sobre o projeto, a aprovação na chamada e também sobre pesquisas relacionadas a esta área do conhecimento é o professor Zuin. Professor, seja muito bem-vindo e muito obrigada por sua participação aqui hoje com a gente no Ciência UFSCar. Poxa, Adriana, eu que agradeço, né, o convite, um programa tão bacana aí que a Rádio UFSCar promove, enfim, né, e então estou à disposição aí para a gente conversar a respeito desse projeto que se insere aí numa iniciativa tão bacana aí da ONU juntamente com a FAPESP, né. Legal. Professor, o projeto aprovado aí pela FAPESP, ele aborda o ensino remoto na era da computação ubíqua e vai fazer aí uma comparação dos processos formativos de alunos brasileiros e alemães no âmbito da Covid-19. O que caracteriza exatamente essa era e o que você pretende investigar com esses estudos? Bom, primeiro eu gostaria de destacar a presença, então, do professor Luiz Roberto, né, que é o professor associado a esse projeto, eu sou o professor responsável, e também a presença do professor Luiz Nabuco Lastória, Luiz Calmon Nabuco Lastória, da Unesp de Araraquara, que formam a nossa equipe juntamente com alunos de pós-doutorado, né, com mais 3 alunos de pós-doutorado, o João, a Elga e a Juliana. Então, para nós é uma satisfação muito grande, né, ter sido contemplado com esse projeto, uma vez que nos dá a oportunidade de investigar, né, o processo formativo numa análise comparativa entre alunos universitários alemães e alunos universitários brasileiros, no caso da UFSCar, né, os brasileiros, e os alemães da Universidade Johann Wolfgang Goethe, lá de Frankfurt, na Alemanha. São alunos de Pedagogia e Ciências da Computação na UFSCar e alunos de Pedagogia e Ciências da Computação lá na Alemanha. Então, a gente tem como objetivo investigar, assim, como que as relações professor-aluno foram se desenvolvendo nesse contexto do ensino remoto, e em função do desenvolvimento dessas relações, como que, digamos assim, se desenvolveu, né, formas de sofrimento psíquico relacionadas, né, a essa situação da pandemia, né, sobretudo com essa impossibilidade de sair de casa, principalmente no início, né, nos primeiros meses, enfim, né, e aí tentar entender a forma como a dimensão psíquica se desenvolveu, né, dentro dessa relação professor-aluno, visando construir uma espécie de pressuposto teórico, né, porque a gente chama de alfabetização digital crítica, na medida que os alunos teriam condições, portanto, de intervir enquanto sujeitos, né, e portanto, amainando todo esse sofrimento que tiveram durante a pandemia. Essa pesquisa se dá no contexto da computação ubíqua, né, principalmente se a gente pensar o ubíquo no sentido da onipresença, né, do digital nas nossas vidas, né, cada vez mais todas as nossas vidas são digitalizadas, por assim dizer, e aquilo que já existia, vamos dizer assim, em potência na chamada educação à distância, né, no ensino remoto acaba atingindo um nível inimaginável até bem pouco tempo atrás. Então, nesse sentido, Adriana, existe uma espécie de rompimento das fronteiras, né, entre as dimensões pública e privada, né, no caso da relação professor-aluno, principalmente. Então, por exemplo,
até bem pouco tempo atrás, seria inimaginável um aluno entrar em contato com o professor no final de semana, ou o professor entrar em contato com o aluno, né? Isso seria feito só durante a semana. Bom, já com a universalização da computação, né, não só na forma dos personal computers, mas principalmente dos celulares, essas fronteiras começaram a se romper. Na ocasião do ensino remoto, me parece que há um rompimento absoluto, né? Então, a gente quer entender como que se dá essa relação professor-aluno nesse contexto de uma onipresença 24 horas, 7 dias por semana, da computação e da digitalização nas nossas vidas, né, como eu disse anteriormente, fazendo uma comparação entre alunos que têm a computação como uma espécie de ethos, né, como uma espécie de, digamos assim, princípio norteador, né, princípio que vai direcionar a vida da pessoa, né, no caso, os alunos de computação, e os alunos de pedagogia que vão ser futuros professores, que têm também o digital incorporado em si, mas não na mesma dimensão que os alunos da ciência da computação. Então, a gente quer fazer também essa comparação, né, entre alunos aqui do Brasil e com alunos da Alemanha que cursam, né, também pedagogia e ciências da computação. É isso. Certo. Professor, eu sei que a duração máxima aí desses projetos são 2 anos. Quais que são as expectativas aí no decorrer desse tempo? Aí, se você puder adiantar para a gente, talvez, possíveis análises comparativas que devem ser feitas, como que vai ser todo esse processo de coleta de dados, principalmente por envolver aí alunos do Brasil e da Alemanha. Pois metodologicamente, nós vamos focar primeiramente, de uma revisão bibliográfica que está sendo produzido, né, em relação à temática do ensino remoto, né, no Brasil, em outros países também, principalmente na Alemanha, no caso, né, para efeitos de comparação. Nós vamos aplicar um questionário com a escala Likert, né, que vai de concordo totalmente até discordo totalmente, sendo 5 pontos, né, entre esses 2 extremos. E depois vão ser selecionados alunos, tanto no Brasil quanto na Alemanha, para entrevistas, né, para um aprofundamento ainda maior dessa relação que a gente estabelece entre os vínculos que se constroem entre professores e alunos, né, durante o ensino remoto, o sofrimento psíquico e uma possibilidade de alfabetização digital crítica em função desse contexto, né. A expectativa é muito grande, né, porque a Alemanha e o Brasil tiveram contextos bastante diferentes em relação ao trato com a Covid. No caso da Alemanha, por exemplo, houve uma aplicação maciça de testes, né, logo no começo, né, o que possibilitou uma espécie de controle muito maior da propagação da Covid, né, comparando-se aqui, no caso, com o Brasil, né, que não teve isso praticamente, né, ou teve numa escala infinitamente menor que na Alemanha. Embora na Alemanha, recentemente, os índices começaram a subir também, porque eles afrouxaram demais lá, né, enfim, né, as condições de contato, né, dentro do âmbito aí, do contexto alemão, enfim, né, mas essa é uma questão que precisaria ser melhor aprofundada. De todo modo, a gente tem uma expectativa de observar processos formativos diferenciados, né, que envolvem a relação professor-aluno, e também o adoecimento psíquico, né, com a questão relacionada com a questão da alfabetização digital, né, vamos chamar assim, também em função do fato de que, por exemplo, na Alemanha, 96% da população tem acesso à internet, né? No Brasil, 1 a cada 4 pessoas não tem acesso, o que compõe cerca de 46 milhões de pessoas, né? Então, são contextos diferentes, e a nossa hipótese é que a gente vai encontrar também diferenças quantitativas e qualitativas significativas entre os alunos. Mas a gente vai testar isso empiricamente, né? Porque a beleza da pesquisa empírica é justamente essa, né? A gente parte de uma hipótese, mas não necessariamente ela vai ser confirmada, né, digamos assim, né? Muitas vezes a gente tem surpresas, né? E vamos ver como vai ocorrer essa análise comparativa em países que tiveram políticas de combate ao Covid bastante diferentes do ponto de vista qualitativo, e também associado ao fato de que o trato com a internet também é bastante diferenciado, né, entre Alemanha e Brasil, né? É isso. Certo, é muito interessante vocês terem essa oportunidade de fazer essa comparação entre os países. E falando sobre políticas, de modo geral, a chamada ela visa facilitar a troca de experiências e conhecimentos e também induzir, inclusive, propostas de políticas públicas. E aí, no caso do projeto de vocês, nessa área da educação.
Qual que é a importância de fomentar as políticas públicas nesse âmbito, e aí nesse contexto, inclusive brasileiro, especialmente em situações de pandemia, mas mesmo pensando em um momento pós-pandemia, que, espero eu, estejamos aí nesse caminho, né? Esperamos todos, né, Adriana? Puxa, nem falha, né? Toda uma saudade imensa de voltar a encontrar os alunos e as alunas, né, meus colegas na Federal. Às vezes eu vou lá, né, para matar um pouco as saudades, dá um pouco de sensação de melancolia, mas também de esperança, né? Na medida em que, enfim, né, tomara que se avizinhe aí novos ares para que a gente possa voltar ao presencial o mais rápido possível, né? Mas, de todo modo, né, acho que assim, essa é uma honra também participar de um projeto como esse, porque a perspectiva de geração de políticas públicas, ela se relaciona não só em relação ao Brasil, quanto ao Brasil, mas também num projeto muito mais amplo, né, gerenciado pela ONU. Então, a ideia da ONU, dentro desse mapeamento de pesquisas relacionadas ao Covid, é justamente amealhar dados que foram coletados por meio de pesquisas das principais agências de fomento do mundo, né? No caso, uma delas é a FAPESP, de modo a pensar exatamente o que você disse, né? Quer dizer, como construir políticas públicas dentro desse contexto pandêmico e também num contexto, esperamos todos, pós-pandêmico, né? E nesse sentido, eu destacaria dois aspectos, né? O primeiro, que se refere à possibilidade da gente ter condições de, ao interpretar os dados coletados, amainar os prejuízos decorrentes do Covid, da pandemia da Covid-19, né, em todas as montas, né, ou seja, nas esferas cognitiva, afetiva, ética, enfim, né. Então, portanto, nesse sentido, o nosso projeto vai procurar certamente, né, sugerir a aplicação de determinadas políticas, né, que, ao serem publicizadas, procurem amainar, enfim, enfraquecer os conteúdos danosos, né, nessas dimensões que eu me referi anteriormente, né, cognitiva, afetiva e ética, né. Essa é uma das possibilidades. A outra é, num contexto pós-pandêmico, ou próximo, né, ao pós-pandêmico, enfim, né, colaborar também para que atitudes preventivas possam ser desenvolvidas no sentido de tentar antever, digamos assim, né, a possibilidade de geração de sofrimento psíquico, por exemplo, né, se uma determinada relação professor-aluno for desenvolvida. Então, quer dizer, se nós tivermos condições de propor também, né, atitudes preventivas em relação a prejuízos, né, decorrentes da Covid, então, nesse sentido, seria uma outra, digamos assim, área, né, de atuação decisiva dentro dessa proposta ONU-FAPESP de construção de políticas públicas para a recuperação dos prejuízos gerados pela Covid-19. Legal. Professor, a gente teve apenas 3 projetos aprovados da UFSCar nesta chamada, e o de vocês foi o único aí da área da educação. Então, falando um pouquinho mais sobre isso, qual que é a importância deste reconhecimento para o departamento, para vocês como docentes, e aí também para a UFSCar como um todo? Bom, falando assim do meu grupo de pesquisa, né, que eu coordeno, que é o grupo de pesquisa da Teoria Crítica da Educação, né, e dos grupos que eu participo, tal como o NIASE também, né, é uma satisfação enorme, né, porque uma espécie de coroamento assim, de anos e anos de pesquisa, principalmente no sentido assim, desse convênio que é estabelecido entre a ONU e, como eu disse anteriormente, agências de fomento do mundo todo. Então, quer dizer, o rigor metodológico, né, a potência que a FAPESP tem enquanto agência de fomento à pesquisa, né, associada à ONU, é realmente uma possibilidade ímpar, assim, de que se possam ser desenvolvidas pesquisas que dialoguem entre si para que sejam geradas, como a gente falou anteriormente, né, políticas públicas de combate à Covid, né. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, uma coisa que você citou logo na apresentação, né, a FAPESP vai estabelecer núcleos de expertise entre os grupos
entre os projetos de pesquisa que foram contemplados, de modo a fazer com que os coordenadores e participantes dialoguem entre si para a criação dessas políticas. Então, se não me falha a memória, no projeto, que foram 19 projetos aprovados, né, nesse convênio entre a ONU e a FAPESP, e desses 19 projetos, 3 são da área de educação, diretamente falando, né? E aqui da Federal, nosso da Federal, um da Unicamp e outro da USP São Paulo. Né? Então, certamente, nós vamos dialogar com essas pessoas para poder gerar elementos que contribuem para a formação dessas políticas públicas. Né? Para a universidade, eu acho que realmente uma situação excepcional, né? Enfim, né, do ponto de vista da projeção da UFSCar também dentro de um projeto de convênio entre a Organização das Nações Unidas e a FAPESP, né, não só no sentido de uma internacionalização cada vez maior da universidade, né, que já é uma instituição reconhecida mundialmente, né, a federal, né, aqui de São Carlos, né, mas também dentro dessa possibilidade de se fazer com que os resultados obtidos possam ser digamos assim, trocados, né, entre os grupos de pesquisa organizados pela FAPESP, que contribuam também para que políticas públicas de outros países possam também ser elaboradas em função desses dados coletados mundialmente, né, que é o projeto da ONU exatamente esse. Então, é algo realmente que nos orgulha muito, né, que nos enche de satisfação e também de responsabilidade em fazer uma pesquisa, uma boa pesquisa, enfim, né, que possa, quem sabe, contribuir para ajudar a amainar o sofrimento humano aí decorrente dessa pandemia que já dura tanto tempo entre a gente, né. Para o departamento também, meu departamento de educação, né, que, aliás, quero agradecer muito, né, pelo incentivo que sempre me proporcionou, né, na realização das minhas pesquisas, na possibilidade de eu fazer os meus pós-doutorados no exterior também, que me ajudaram muito, né, a estabelecer esses contatos, inclusive um deles foi na Alemanha, né, e que se tornou objeto aqui do nosso estudo, né, aliás, companheiro, né, de pesquisa do objeto do nosso estudo. Então, para o departamento também, em termos da possibilidade de internacionalização dos seus docentes, juntamente com a FAPESP, é algo bastante notório também, né. Então, eu creio que seja por aí a resposta. Sem dúvida, é um reconhecimento bastante importante aí para toda a UFSCar. E agora, professor, para a gente finalizar aqui nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais geral, mais ampla, até para incentivar outras pessoas. De um modo mais geral, você estuda educação e tem essa atuação principalmente com temas como cyberbullying, as tecnologias digitais, educação, teoria crítica e educação e violência também em educação. Então, certamente todo esse seu conhecimento, experiência na área foram essenciais para esse resultado tão relevante. Eu queria que você, então, para a gente finalizar, nos apresentasse um pouquinho sobre essa área do conhecimento, no sentido de ressaltar a importância da gente sempre ter novos estudos aí no campo, até como eu falei, como um incentivo a demais pesquisadores, aos novos que estão chegando. Pois é, né? Bom, muito obrigado por essa pergunta, né? Me dá a oportunidade de falar um pouco aí dessa minha trajetória. De fato, são muitos anos de pesquisa e muitos anos de dedicação também, enfim, né? Leitura, escrita, cotidianamente, né? Quer dizer, um trabalho cotidiano, né? A gente não para. Aliás, essas são umas das questões mais interessantes do fato de você ser professor também, né? Porque muitas vezes alguns livros que você lê, por exemplo, sei lá, Crime e Castigo do Dostoiévski, né, quer dizer, tocam em contradições humanas tão relevantes, né, que você pode, inclusive, utilizar nas suas pesquisas, né, mas é difícil para a gente também traçar as fronteiras, né, entre a esfera público-privada, né, antes mesmo do digital, né, vamos chamar assim, né, mas tudo isso, de fato, contribuiu para o meu processo formativo, né, e assim, queria destacar também 2 pontos, né? Primeiro, que é o contato com os alunos e as alunas, né? Dentro da sala de aula e também nos grupos de pesquisa que eu participo. Porque
além de todo o trabalho que a gente tem com os colegas, né, que é um trabalho muito importante, de fato central, né, no desenvolvimento da minha formação, ou de qualquer formação de pesquisador, o diálogo que se estabelece com os alunos e as alunas, seja em qualquer nível, né, desde a iniciação científica até o pós-doutorado, é decisivo, né, porque você vê nos olhos das pessoas um processo de transformação que te transforma ao mesmo tempo, né, numa relação dialógica, vamos chamar assim, né. Então, para mim, também é decisivo essa possibilidade, né, de um contato dialógico cada vez maior com os alunos e as alunas, uma vez que essa universalização da informação por meio da cultura digital nos possibilita também fazer com que, se a gente tiver o espírito aberto, aprenda cada vez mais, né, com o outro, né, e o outro, no caso, são os alunos e as alunas, porque eles estão cada vez mais, enfim, ligados em assuntos que a gente trabalha também, né. E o segundo elemento, né, eu acho que é sempre pensar numa consequência ética, né, digamos assim, né, daquilo que você pesquisa, né. Então, é parte do pressuposto que não existe conhecimento neutro, né. Você sempre vai ter juízos de valores, né, associados ao conhecimento que está sendo produzido, de modo que é preciso ter uma honestidade intelectual no sentido de dizer, olha, eu penso dessa maneira, mas eu não sou o dono da verdade, e eu gostaria de ouvir outra pessoa também como pensa, de modo que eu possa também progredir, né? E então, nesse sentido, lembrar assim que qualquer produção científica, né, qualquer resultado de pesquisa científica que a gente obtenha, né, a gente tem que pensar também nas consequências que esses resultados vão ter na vida das pessoas, né. Então, essa postura ética, que acaba tendo uma consequência, né, decisiva nesse sentido, tem que acompanhar sempre o pesquisador. Eu tentei fazer isso toda a minha vida, né, em toda a minha trajetória. Tomara que eu tenha conseguido, enfim, né, não é fácil, mas é dessa maneira que a gente tem a possibilidade, através de uma ética digamos assim, dialógica, né, vamos definir dessa maneira, transformar não só as pessoas, mas também nos transformarmos, né, ao mesmo tempo. Então, eu diria isso, né, acho que, falar um pouquinho, então, da minha trajetória, acaba fazendo com que eu mencione esses dois aspectos, né? O contato com os alunos e a reflexão sobre as consequências daquilo que você produz nas pessoas que vão ter acesso a essa produção, né? Com certeza, professor, sua fala foi muito inspiradora. Acho que a gente terminou esse episódio do podcast com chave de ouro. Eu gostaria de te agradecer pela essa conversa e parabéns por essa aprovação tão importante. Eu espero te receber novamente aqui depois para a gente falar sobre os resultados desse projeto, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço novamente, viu, Adriano? Me senti super à vontade. Foi uma delícia aí essa entrevista, né? E, por fim, eu queria parabenizar também, não só a minha equipe, mas também as coordenações e equipes da Federal que tiveram também os seus projetos aprovados nesse convênio entre a ONU e a FAPESP, né? Parabenizar também as pessoas aí que tiveram seus projetos contemplados, né? É isso. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Muito obrigada. A lista completa dos projetos contemplados na chamada UN Research Roadmap da Covid-19, da FAPESP, está disponível no site da Fundação, em fapesp.br/14843. Muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam e até a próxima. Adriana Arruda para o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção do Instituto da Cultura Científica em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.